Estamos iniciando o programa Espaço Livre, um programa que você pode assistir juntamente com a sua família. E hoje o nosso tema é fantástico. Nós vamos entrevistar hoje a doutora Mayra Castellani, uma profissional muito requisitada, altamente competente e integrada no avanço da ozonioterapia, odontologia e também estética facial. Doutora Mayra, um prazer recebê-la aqui no programa Espaço Livre da TV Clique Brasil. O prazer é todo meu em estar aqui, né, levando informação para as pessoas saberem, né, o que temos de bom, né, em termos de tanto parte odontológica, quanto a parte estética, quanto a parte em doenças. Então, é um tema muito bom para a gente estar aqui levando para a família. E com participação especial da doutora Milena Castellani, que é irmã da doutora Mayra Castellani. Olha que dupla maravilhosa. Prazer, doutora. Prazer. Seja bem-vinda, viu? Obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui nesse bate-papo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a doutora Mayra. Doutora Mayra, fale um pouco da sua especialização profissional. Eu sou formada, né, em odontologia desde 2002. Sim. E a partir daí eu queria algo novo para eu começar a seguir, né, começo de profissão. E o doutor Coimbra, de São José dos Campos, nos apresentou a ozonioterapia, né? Logo em seguida nós já fomos buscar conhecimentos, fazer cursos, né, e abrimos a nossa própria clínica. Que interessante. Né, desde 2002, né, que a gente está atuando na ozonoterapia em geral, né, e em 2004 teve a fundação, né, da Associação Brasileira de Ozonoterapia. Sim. Né, onde tudo começou a ficar mais consistente, né, e agora, né, que chegou num patamar de... não é nada novo, né, porque nós já estamos há 16 anos, né, nesse caminho todo, mas agora que está chegando a informação para as pessoas. Né? Então, a ozonioterapia ainda não é conhecida pelo Código Internacional de Doenças, que é o código do CID? Não, pelo CID não, porém, pelo CRO, né, já tem a regulamentação. Então, os dentistas estão aptos todos a estarem exercendo e praticando a ozonoterapia. Sim. E a doutora Milena, ela também faz parte da ozonioterapia? Vocês trabalham juntas? Como ela disse, vocês têm uma clínica, né? Juntas, são sócias, é isso mesmo? Isso mesmo. Eu conheci também a ozonoterapia através do Dr. José de Castro Coimbra. Em 2005, eu fui ao Centro de Investigação de Ozonoterapia em Cuba, que era o grande centro mundial para formadores de ozonoterapeutas. Então, eu me formei em 2005, ozonoterapeuta em Cuba. E nós temos esse laço ainda com os cubanos, né? Eles estão agora sempre vindo ao Brasil, né? Como a massa de ozonoterapeutas aumentou bastante, muitos profissionais da saúde, adeptos à técnica. E em 2007 eu retornei a Cuba, fiz mais um curso de extensão. Então eu sou ozonoterapeuta desde 2005, né? Eu trabalho bastante na parte de estética e também com patologias, já que a ozonoterapia tem listado mais de 200 doenças tratáveis com a ozonoterapia. O que eu acho mais importante a gente deixar aqui, né, registrado, é que a ozonoterapia é um tratamento à base de oxigênio em potência. Nossa, muito interessante. Vamos extrair aí tudo que vocês puderem passar de informação aí para o nosso público, para os nossos telespectadores a respeito da ozonioterapia. É interessante, muito interessante. Então, a ozonoterapia é um tratamento à base de oxigênio e potência. Então, nós chamamos de bioidêntico. O que é um tratamento bioidêntico? É um tratamento que
a gente considera sem nenhum efeito colateral, porque nós temos oxigênio no corpo, né? Nosso sangue transporta oxigênio, nós respiramos oxigênio. Então, a ozonoterapia é um tratamento sem efeitos colaterais. E existem apenas 4 contraindicações para a ozonoterapia, que seriam anemia, hipertireoidismo, gravidez e deficiência de G6PD, que é uma deficiência nas hemácias, que é diagnosticado, para você ter uma ideia, no teste do pezinho. Então, é muito tranquilo em fazer essa terapia para tantas patologias, né? E o principal que eu considero da ozonoterapia são os efeitos dela, né, desse oxigênio em potência, que é bactericida, fungicida e virucida. Então, você imagina que a base de oxigênio medicinal e um gerador de ozônio, nós conseguimos tratar várias patologias sem efeitos colaterais e com esses efeitos, né? Bactericida, fungicida e virucida. É muito interessante. E deixa eu perguntar para a doutora Mayra, há quanto tempo a ozonioterapia está no Brasil? A ozonoterapia, ela já está há muitos anos no Brasil, pelo histórico. Sim, pelo histórico parece que de 1979, né? É a minha idade, né? Não vem a casa. Mas quando eu estava nascendo, a ozonoterapia já estava aparecendo. Precursores, né, da ozonoterapia, grandes médicos, grandes nomes, né? Tem um médico, sim, em São Paulo, que há mais de 40 anos já tem a terapia, já pratica a terapia. Nós fundamos a ABOS, Associação Brasileira de Ozonoterapia, em 2006, em Belo Horizonte. Nós éramos, acho que uns 20. Hoje, os cursos da ABOS, né, nós não fazemos mais parte, mas eu atuei como 6 anos como diretora secretária, fui sócia fundadora. Hoje, pela agenda, pela correria, a gente já passou a bola aí dessa parte de diretoria para outras pessoas que também tem que girar, né? Mas, enfim, nós fundamos a ABOS em 2006. Nós éramos cerca de 20 profissionais da saúde, entre dentistas, biomédicos, médicos, e hoje os cursos têm em torno de 200, 300 participantes, né? Nós acreditamos que hoje, Exatamente. Só nós, no Brasil, temos, através do NEPUGA pós-graduação, onde ministramos cursos, né, de ozonoterapia, aproximadamente 500 alunos já formados ozonoterapeutas com reconhecimento do MEC e pela regulamentação, né? Sobre a regulamentação, tem sim uma portaria do Ministério da Saúde, que foi o ano passado, né? Foi regulamentada pelo Ministério da Saúde como prática integrativa complementar, PIC. Claro que cada conselho de saúde tem um direcionamento em relação à autorização ou não. Os que já têm as normativas e autorização são dentistas, enfermeiros, já está saindo a normativa, os fisioterapeutas, tá? O CFM fez uma normativa dizendo que eles querem protocolos brasileiros, né? Na verdade, a ozonoterapia tem mais de 3.000 trabalhos científicos publicados. Porém, o CFM entendeu de que os médicos devem sim fazer a ozonoterapia, porém, mandar os resultados de protocolos para eles, tá? O de biomedicina também está em andamento de regulamentação. E, na verdade, como eu disse para você, né? A gente conversou informalmente antes daqui do programa. O meu grande professor, Dr. Glacos de Souza Brito, um grande médico do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, que faleceu, infelizmente, onde eu tive o prazer de ser 12 anos assistente dele na ozonoterapia em grandes hospitais no Brasil inteiro. Ele dizia que, Dr. Glacos dizia que se a ozonoterapia fosse oficialmente colocada no SUS do Brasil, diminuiria o gasto SUS em 35%. Principalmente em tratamentos de feridas, pé diabéticos, amputações, já que a ozonoterapia tem uma grande indicação também nesses casos de patologias vasculares graves. Nossa, muito interessante. Gente, o nosso bate-papo está muito interessante, mas vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Não saia daí, voltamos já. Estamos apresentando o programa Espaço Livre com Glória Fritoli.
Olá pessoal, sou Glória Fritoli, passando por aqui para te lembrar que vocês não podem perder o meu programa Espaço Livre todos os sábados das 11 às 12 horas. Aguardo vocês! Voltamos a apresentar programa Espaço Livre com Glória Fritoli. Voltando aqui com o nosso bate-papo com elas, doutora Mayra e a doutora Milena, sobre ozonioterapia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você pode responder, tanto a doutora Milena como a Mayra pode responder. Na opinião de vocês, a ozonioterapia, vocês acham que ela vai revolucionar o mercado da estética? Com certeza. É algo que está cada vez mais sendo difundido aí na área da estética, por conta que o ozonioterapia, né, é um tratamento à base de uma superoxigenação e que combate a radicais livres, que é o envelhecimento, né? Isso é bom, as mulheres gostam disso, né? Então a gente consegue um resultado, na verdade, na raiz do problema, né? Então a gente não vai mascarar nada, a gente vai tratar celular, a parte celular de oxigenação. Então com isso as células ficam oxigenadas, não envelhecem, né? A gente consegue uma regeneração celular muito rápido. Então rugas de expressão, a gente consegue fazer um efeito lifting, por exemplo, né, sem nenhum tipo de enzima ou algum tipo de preenchimento, né? Gordurinhas do rosto, como a bichectomia, o pessoal faz muito essa cirurgia da bichectomia, que está sendo um pouco até questionada, né, por estar mexendo em estruturas da face que mais tarde, né, possa estar fazendo falta. Então a gente consegue fazer essa quebra de lipídios e adipócitos, né? Então a gente consegue fazer uma harmonização facial com o ozônio. Eu acrescentaria também o que eu considero revolucionário na estética da ozonoterapia. Todos os tratamentos estéticos, eles costumam ser tópicos, tanto injetáveis como não injetáveis, né? A ozonoterapia com esse efeito antioxidante, né? Anti-radicais livres, que é anti-envelhecimento, anti-álgico, que é dor, também anti-inflamatório. Quando nós conseguimos um tratamento que a gente consegue tratar o paciente sistemicamente, além do efeito tópico ou de injetáveis, é o que a ozonoterapia oferece. Então, o tratamento da ozonoterapia eu considero ele completo, porque uma paciente, por exemplo, com uma desbiose intestinal, que é um desarranjo intestinal, inflamações como celulite, porque celulite é uma inflamação, a gente acha que não, mas né? Não é só a aparência também, a parte sistêmica está em processo inflamatório. O ozônio, ele age sistemicamente. Então, nós temos procedimentos que a gente consegue colocar no sistema do paciente, tendo resultados na parte de anti-inflamatório, antioxidante, e além disso nós temos as aplicações injetáveis, que são para quebra de gorduras, estrias, rugas, né, de expressão, e o mais importante, como eu já disse, sem efeitos colaterais, porque às vezes você vai fazer um tratamento estético com algum produto que você não sabe o que tem ali dentro. O ozônio, ele tem esse efeito de quebra de gordura, de adipócitos, tratamentos de estrias, rugas com oxigênio. Então, você simplesmente não tem efeitos colaterais. Hoje, né, com as informações que a gente tem de parabenos, de produtos estéticos que, na verdade, nos ocasionam cânceres, né, tantos estudos aí. Então, metais pesados, né, intoxicação. Então, hoje, as clientes, as pacientes são exigentes quanto a isso. Então, nós usamos muito vapor de ozônio, alta frequência com ozônio, óleo de girassol ozonizado para acne, queimaduras, né? Então, assim, é uma opção natural, né?
que sem efeitos colaterais e que a gente consegue desde do tratamento de dentro para fora. Sim. Chegou uma pergunta agora, minha assessora tá me informando aqui, uma pessoa que está aí assistindo está perguntando se o resultado é imediato. A gente, na verdade, a gente tem que ter cautela quanto a isso, né? Hoje, como a ozonoterapia é o assunto do momento, para mim já fazem 16 anos que é o assunto do momento, mas como teve a regulamentação, alguns conselhos de classe aí da área de saúde também regulamentando, já estão prometendo milagres com a ozonoterapia. A ozonoterapia não é milagre. Ela tem protocolos a serem seguidos, é um tratamento. Por exemplo, né, vou dar um exemplo de um tratamento anti-age, anti-idade, que é o antioxidante. São 3 ciclos por ano, de 20 sessões, então são 60 sessões. Para emagrecimento imediato, a gente não recomenda nenhuma forma de emagrecimento imediato. Quando é quebrado, né, as células de gordura, ela é metabolizada no nosso sistema. E isso pode ter uma sobrecarga de pulmão, pode ter uma sobrecarga de rim, de fígado. Então, o que nós seguimos são protocolos embasados em trabalhos científicos internacionais. Então, se eu aplicar 1 litro de ozônio, né, como eu vejo que já tem algumas pessoas querendo o resultado imediato, né, que, como eu disse, eu não considero... Eu considero perigoso mesmo, não considero um bom resultado, um resultado imediato de nenhum método, muito menos de ozônio. Pode ter uma embolia gordurosa. Então, o que acontece? A gente consegue sim, por exemplo, um tratamento de ozonoterapia para quebra de gordura, a gente fala até em 5 centímetros a menos na primeira aplicação, mas com volumes e concentrações dentro de todos os padrões científicos estabelecidos e liberados. Tá? Então, quando alguém prometer milagres com a ozonoterapia, tome cuidado com o método, né, que está sendo utilizado. É muito importante quem for selecionar um profissional para a área de ozonoterapia, que a pessoa se certifique que esse profissional é registrado no seu conselho de classe, que esse profissional siga protocolos embasados em literatura científica e habilitado em ozonoterapia. É muito importante para quando a gente vai selecionar, não ir atrás dos milagres, ir atrás de profissionais sérios, tá? Mas os resultados são maravilhosos, sem dúvida alguma. Qual a diferença dessa técnica e a tradicional? Então, o que eu disse, as técnicas tradicionais, elas são aparelhos, são aplicações, de repente, de algum produto químico, né, enzimas e assim vai. A ozonoterapia, além de a gente não ter contraindicação, né, e efeitos colaterais, a gente consegue esse tratamento incrível, que é de dentro para fora. Então, com as aplicações sistêmicas, né, que é dentro da gente, nós conseguimos o efeito anti-aging, antioxidante, anti-envelhecimento celular. E por fora a gente também consegue quebra de gordura, com o gás injetado na gordura. E o mais importante, que é praticamente indolor. A gente trata muito, por ser um oxigênio, problemas circulatórios, desde microvasos, que a gente faz a esclerose do microvaso. Só que imagina, você faz uma aplicação de microvaso, você já tem uma patologia de microcirculação. Você imagina se eu colocar oxigênio dentro de você e tratar você por dentro, para você não ter mais esse microvaso, para você tratar o problema, não só o microvaso que está ali na tua perna. Então, aí que a ozonoterapia se difere de qualquer outro tipo de método. Verdade. Muito interessante. O nosso bate-papo aqui está muito produtivo, mas vamos aí para o intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos apresentando o programa Espaço Livre com Glória Fritoli. Olá pessoal, sou Glória Fritoli, passando por aqui para te lembrar que vocês não podem perder o meu programa Espaço Livre todos os sábados das 11 às 12 horas. Aguardo vocês! Voltamos a apresentar programa Espaço Livre com Glória Fritoli.
Voltando aqui, dando continuidade no nosso bate-papo aqui em relação à ozonioterapia com a doutora Milena e doutora Mayra. Doutora Mayra, quais são os equipamentos que são usados na ozonioterapia? É um gerador, tá? Normalmente nós utilizamos da Ozonelife, que são somente 2 marcas que tem um registro da Anvisa, tá? Esse mesmo aparelho é utilizado tanto para odontologia, quanto para parte estética, quanto para tratamentos de patologias em geral, tá? É um aparelho, né, que a base, né, a matéria-prima é o oxigênio medicinal, passa por dentro desse gerador, tem uma descarga elétrica do tipo corona e que desassocia o O2 e se reagrupam em 3 moléculas, que sai o nosso gás ozônio. Então a gente precisa desse gerador. Ele deve ser colhido, o gás, e utilizado no mesmo momento da aplicação. Tá. Eu li uma matéria e vi lá ozonioterapia, odontologia. O que tem a ver essas 2 especialidades que é diferente, né? Odontologia com ozonioterapia? Na verdade, a ozonioterapia, né, pelos seus efeitos, né, nós temos dependendo da concentração, surte um efeito na ozonioterapia, no tratamento. Então, eu tenho um leque muito grande, tanto analgésico, anti-inflamatório, antibacteriano, fungicida. Então, todos esses aspectos a gente tem dentro da boca, né? Então, para você fazer um bochecho, por exemplo, uma água ozonizada, né, substituindo aquele enxaguante bucal que tem álcool, né, que alguns não são bons para mucosa oral. Então a gente parte para a nossa água ozonizada, né? Então esse seria um exemplo, né, de utilização. Outro é de descontaminar um canal radicular, tá? Durante uma extração, né, de um dente, a gente descontaminar toda a parte, a área, né, a ser trabalhada, tanto durante a cirurgia, pós-cirúrgico, né, para a gente ter uma otimização de osso-integração de um implante, né? Então a gente não está só na parte estética, por exemplo, a gente utiliza também nos tratamentos convencionais, né, do nosso dia a dia. Então esse é um diferencial, um resultado de um tratamento. Nossa, muito interessante. Doutora Milena, quer interagir um pouquinho na resposta dela? Eu acho que o principal é evitar recorrências pós-cirúrgicas, né, procedimentos, isso tanto quanto na área médica quanto na odontologia. Então, evitando osteomelites e qualquer tipo de infecção, né, bacteriana, porque as bactérias hoje, elas estão muito perigosas porque elas estão resistentes aos antibióticos. Então, a ozonoterapia, ela consegue abranger todos os tipos de bactérias. Não tem resistência bacteriana à ozonoterapia. Tá? Então, acho que é um ponto importante de evitar né, esses pós-cirúrgicos, né, contaminações que possam acarretar alguma infecção nos pacientes, né? E a gente trata muito também intercorrências estéticas, né? Sim, hoje hoje com aplicações de ácido hialurônico, botox e entre outras substâncias na face, existem muitas contaminações, né, pós, ou até, né, como a nossa face é altamente vascularizada, existe às vezes alguma manobra que o profissional faz, pega alguma artéria, por exemplo, que pode dar uma necrose. O que é a necrose? O tecido sem oxigenação, né? Começa a fazer aquele tecido, né, preto. Então, a gente usa muito, tanto na parte de contaminação, intercorrências estéticas, a gente diz, né? Como também na parte de necroses, né? Se a gente consegue tratar, por exemplo, um pé diabético,
uma perna que está pronta para ser amputada, né? Que a ozonoterapia é muito indicada para isso. Você imagina uma intercorrência de face, né? Às vezes o profissional fica desesperado, ponta de nariz, lateral de nariz, né, que costuma dar uma necrose, uma infecção, a gente consegue também tratar muito bem. Aí, então, a gente também acaba atendendo os profissionais da área de saúde aí que trabalham com preenchedores e tudo mais, cirurgiões plásticos, né? A gente tem uma parceria com bastante profissional aí quando acontece algum tipo de intercorrência. Entendi. Muito interessante o nosso bate-papo, gente, tá maravilhoso, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Eu vou deixar aqui as nossas redes sociais e já vocês vão fazer as suas considerações finais e deixar também o contato de vocês. E você pode deixar a sua sugestão também. Você tem todo o direito e liberdade, porque o programa, o espaço é livre para você também. Pode deixar a sua sugestão aí com a nossa assessora, o WhatsApp, que é o 11 99108 5143, 11 9108 5143, e direto lá no meu Instagram, Glória Fritoli Oficial. Acesse lá e eu desejo que a bênção de Deus esteja aí na sua vida, na sua casa e na sua família. Doutora Milena, as suas considerações finais. Gostaria de agradecer imensamente estar aqui, né, falando com todo mundo, né, porque atrás dessa câmera, como você falou, tem um monte de gente ouvindo. Eu acredito que a ozonoterapia pode ajudar muitas pessoas, né? Quando eu falo em 250 patologias tratáveis com ozônio, como prática integrativa complementar aqui no Brasil, né, vem com tudo para auxiliar pessoas que estão passando por várias doenças, autoimune, doenças circulatórias, e para a parte de estética também, né, que a gente merece se cuidar um pouquinho, tá? Muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de deixar o contato. Nós ministramos cursos no Nepuga Pós-Graduação, tá? @Nepuga Pós-Graduação. Meu Instagram é @DRA Milena Castellani. E nós usamos também os geradores da Ozone Life Global, tá? Que é regulamentado pela Anvisa. Porque eu acho importante a gente frisar sobre os geradores, porque há várias marcas até na internet. E as pessoas costumam comprar e usar em casa. Então, se vocês forem comprar um gerador, tem que ser regulamentado pela Anvisa, porque é muito importante aonde é feito, porque o ozônio ele interage com muitos metais. Então, é importante que seja bem feito o gerador, para que o que sai de lá de dentro seja mesmo O2 medicinal e O3, que é o ozônio. Obrigada, viu? Doutora Mayra? Obrigada. Nós que agradecemos, obrigado aí por aceitar o convite da nossa produção, viu? Imagina, a ozonoterapia, eu acho que vai ser o medicamento do século, né? É o que eu penso, porque pelos últimos estudos aí, principalmente com antibióticos, não tem nada nem a caminho, né, para daqui 30 anos, e as superbactérias estão aí, tomando conta, e eu acho que a única medicação aí que a gente vai ter vai ser a ozonoterapia, né, então vai ser a medicação do século. Muito bem, muito bem. Obrigada, gente, mais uma vez, viu, por vocês. O Instagram é @DRA Mayra Castellani, né? Quem tiver alguma dúvida pode ligar no telefone 11 4232 0332, tá? Esse é o telefone lá da nossa clínica. E podem ficar à vontade, a gente demora um pouquinho para responder, mas responde, né? Então, muito obrigada, viu? Prazer conhecê-las, viu? Doutora Milena, obrigada, estava em viagem, veio aí de Brasília, correndo aqui para os estúdios, e eu sei que ela tem... Rio de Janeiro, Então, e ela tem um outro segmento também, que quem sabe em breve nós traremos você aqui novamente. Vamos falar de patologia por patologia, diabético, ozonoterapia, doenças autoimunes, dá pra gente fazer um monte de pauta aí. Muito interessante. Obrigada, gente, de coração, viu? Vão com Deus. Amém.